Olá, meus alunos da turma 702, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula sobre português e o nosso assunto de hoje é verbos irregulares, conceito e tempos compostos. Nas nossas aulas presenciais, nós vimos toda a estrutura de um verbo, os tempos, modos, não é verdade? Nós vimos lá que temos o modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Hoje nós trataremos do modo indicativo, que é aquele verbo que tem 6 tempos, né? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Mas vamos utilizar desses tempos para entender também um pouquinho sobre tempos compostos, ok? Vamos lá. Então, quando eu falo de verbo irregular, eu estou falando sobre aquele verbo que, na sua conjugação, existe uma mudança de radical. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos, tá? Aqui eu tenho o verbo cantar, que está conjugado no presente, um verbo de primeira conjugação. Para quem não lembra, eu tenho aqui cantar. O que é verbo de primeira conjugação? É aquele verbozinho que termina com a, é isso? E eu tenho aqui o verbo fazer. Eu tenho o verbo aqui de segunda conjugação. Então, o verbo, ele é constituído pelo radical e pela desinência dele, né? Como é que eu descubro o radical de um verbo? É só eu retirar essa desinência aqui, tá? Então, se eu tiro a desinência a, o que me sobra é cante. A mesma coisa acontece aqui. Para eu descobrir o radical do verbo fazer, eu tiro a conjugação e fica só o radical faz. Então, o radical é essa peça-chave. E é nessa situação que vocês têm que observar. Porque se eu conjugo um verbo e o radical dele não muda, eu tenho um verbo regular. Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, tá? Do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem que o radical não sofreu alteração, não houve mudança no radical. Isso acontece com todos os verbos regulares. Então, se eu trocar aqui e colocar o verbo amar, né, também de primeira conjugação, eu apago esse radical cante e a terminação vai ficar idêntica a esta. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Isso acontece porque eu tenho um verbo regular. Mas a nossa aula de hoje vem trazendo sobre irregular, que é este aqui. Então, quando eu faço a minha conjugação, eu observo que há uma mudança. Então, assim, às vezes o aluno pode pensar assim: ah, professora, mas mudou apenas a primeira conjugação, mudou apenas a primeira pessoa. Não importa, tá? Se mudar um radical, ou se mudar 3, ou se mudar 4, mudar 2, ele já vai ser um verbo irregular, mesmo fazendo a mudança de apenas um radical, tá? Então, o verbo fazer aqui, eu faço. Apareceu um cedilha, quando na verdade o meu radical é com Z, faz. E aí é engraçado que o cérebro está muito programado para esse tipo de conjugação, né? Então, por isso que muitas crianças, na hora de falar, elas falam eu fazia, né? Porque o cérebro está programado para utilizar realmente o radical da palavra. Então, não é eu fazia, é eu faço, tu fazes, ele faz. Reparem que aqui não tem nenhuma desinência. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, ok? Então, verbo irregular, tem que prestar bastante atenção na conjugação e prestar atenção nesse radical. Houve mudança de radical, é um verbo irregular, ok? Agora, eu trouxe aqui para vocês formação dos tempos compostos. Então, o que é um tempo composto? Nós estudamos em aula também sobre a locução verbal. Lembra? Que locução verbal é quando eu tenho a presença de 2 verbos, 2 ou mais, né, às vezes. Então, tempo composto, eu tenho, é uma locução verbal. O que vai ter nesse meu tempo composto? Eu vou ter a presença de um verbo auxiliar mais particípio. Lembrando lá da nossa aula, o particípio ele faz parte de uma forma nominal do verbo, não é isso? Eu tenho 3 formas nominais. O verbo ele pode estar na forma nominal infinitivo,
no gerúndio e no particípio. No infinitivo é quando ele apresenta as terminações, né? Com a, i. A gente costuma dizer que é o nome do verbo. No gerúndio é aquele verbo que fica com a terminação nd, né? Amando, gostando, vendendo, partindo. E o particípio é a forma nominal que o verbo acompanha o finalzinho ado e ido. É aquele participado, amado, vendido, partido, ok? Então, para eu ter o tempo composto, eu preciso de uma locução verbal. Presença de dois verbos. O que é isso? Eu vou ter o verbo auxiliar e o particípio. O verbo auxiliar, eu vou sempre ter a presença de um desses dois verbos, tá? O verbo auxiliar ou vai ter o verbo ter, conjugado, ou o verbo haver, beleza? Mais o particípio. E a formação do tempo composto, ele tem 4 tipos, beleza? Nós temos aqui o pretérito perfeito. Olha, eu uso a nomenclatura do meu verbo simples, do modo indicativo, que nós trabalhamos em sala. Pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, futuro do presente composto e o futuro do pretérito composto. Eu quero que vocês fiquem assim bastante atentos para esses 2 tipos aqui. Por quê? Vamos observar aqui no exemplo. O pretérito perfeito composto, eu coloquei aqui para vocês, ó. Tem aprendido diariamente. Então, eu coloquei a oração e eu peço para o meu aluno classificar. Então, eu observo aqui que eu tenho uma locução verbal, certo? Ó, o verbo ter, como eu havia dito aqui, né? A presença do verbo ter conjugado, mais um verbo na forma nominal particípio. Tem aprendido. Só que se vocês observarem, esse tem aqui, ele está conjugado no meu tempo, no tempo presente. Ele tem aprendido, tempo presente. Então, ó, presente mais a forma do meu verbo no particípio. Certo? Então, por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque ele é pretérito perfeito? Sim, mas a minha locução aqui vem o verbo no tempo presente. Então, verbo no presente, verbo auxiliar no presente, mais particípio, eu tenho uma classificação pretérito perfeito composto. Ok? Outra observação que nós temos que fazer e ficar bem atento. Pretérito mais que perfeito composto. Ah, professora, seria tão mais fácil se esse pretérito mais que perfeito no exemplo, aqui na oração, tivesse um pretérito mais que perfeito. Sim, mas aí não teria graça, todo mundo ia passar no concurso e vocês sabem que o português é justamente para isso, para filtrar ali. Então, passa no concurso, passa no Enem, quem está ali ligadinho. Então, ó, para ter um tempo composto no pretérito mais que perfeito, eu preciso ter um verbo no pretérito imperfeito. Então, olha só, havia possuído. Eu tenho uma locução verbal, certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo do verbo haver, que é o verbo auxiliar. Então, ó, havia possuído. Verbo auxiliar mais particípio, beleza? Só que esse verbo auxiliar aqui, ele está no pretérito imperfeito. É isso mesmo. Para eu classificar uma locução verbal pretérito mais que perfeito, a conjugação aqui precisa estar pretérito imperfeito mais o particípio. Parece difícil, mas quando a gente vai exercitando, fazendo os exercícios, vai ficando mais fácil, ok? E agora eu não coloquei o asterisco, porque agora é a forma mais prática, tá? Eu tenho aqui futuro do presente composto. E eu tenho também na minha locução verbal um verbo conjugado no futuro do presente. Então, ó, terei tido tudo que sonhei. Terei está conjugado no futuro do presente. Mais particípio, logo eu tenho futuro do presente composto. Ok? Então, esse fica bem tranquilo. Olha o último exemplo. Futuro do pretérito composto. Futuro do pretérito, eu tenho aqui, ó, uma locução verbal. Teria tido. Teria
verbo auxiliar conjugado no futuro do pretérito mais particípio. Então eu tenho futuro do pretérito mais particípio, eu classifico como futuro do pretérito composto. Então, a nossa observação é apenas, né? A gente tem que ficar muito atento nesses dois verbos. Classifico como pretérito perfeito quando a minha locução tem o verbo no presente. Classifico como pretérito mais que perfeito quando na minha conjugação tem um pretérito imperfeito mais o particípio. Ok? É isso, a explicação é essa. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se vocês não entenderam aquele mesmo esqueminha, escrevam aí a dúvida no caderno de vocês, que na nossa aula a gente tira essa dúvida, na nossa próxima aula online. Ok, meus amores? Olha, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.